Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar prostrado diante do Senhor. Mas, Pai, por favor, que não seja só os nossos joelhos prostrados diante do Senhor, que possa ser o nosso coração, a nossa mente em adoração e reverência ao Senhor nesse momento. Pedimos o perdão das nossas falhas, o perdão dos nossos pecados e clamamos, Pai, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que vem estar na nossa mente e no nosso coração, Pai, para nós compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, Pai. Uma mensagem de amor, Pai. Uma mensagem de vida nova, de restauração. E nós precisamos aceitar, Pai, mas vivendo, Pai. Vivendo. Por favor, Pai, é só com o poder do Espírito Santo, Pai, que nós possamos praticar. E nessa noite, Pai, nós queremos ser abraçados pelo Senhor, Pai. Por favor, Pai, abrace cada um que está aqui nessa noite e realize um milagre poderosamente, derramando o poder do Teu Santo e Bom Espírito a cada um. Também, Senhor, pedimos uma bênção especial para o nosso pastor, Pai, que irá trazer a mensagem, que seja totalmente iluminado pelo Teu poder. Por favor, Pai. Também nós pedimos uma bênção especial para os enfermos, Pai, espiritual. O Senhor conhece cada um que frequenta aqui a igreja, está doente espiritual, Pai. Por favor, deixe o sangue de Cristo Jesus, Pai, alcançar essas pessoas e que essas pessoas possam aceitar o sangue de Cristo e vir para te adorar, Senhor. Da mesma forma que as pessoas que estão doentes fisicamente, Pai. Por favor, Pai, clamamos nessa noite, realiza milagre, Pai. Assim como o Senhor fez no passado, faça hoje, Pai. Por favor, Pai. Nós temos o prazer, Pai, de falar com o Senhor através da oração. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Estamos muito alegres, Pai, por passar essa semana contigo, nessa Semana Santa. Por favor, Pai, aceita, em nome, por amor de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que você veio esta noite aqui na casa do Senhor, na semana que nós estamos celebrando, relembrando a morte de Cristo. É louvável a sua atitude por ter saído da sua casa, com esse friozinho aqui, se podia estar em casa, na caminha ou alguma coisa nesse sentido, mas se dispôs a sair do seu lar para estar aqui para adorar nosso Deus. Isso é uma atitude de adoração a Deus também. O órgão do corpo que é mais importante, para a sua opinião? Coração. Pulmão. Meire, eles acertaram ou não? Não. Erraram. Opa, isso! Olha lá. Então, bem rapidinho, irmãos, eu tenho ali uns 5 minutinhos, eu gostaria de falar para vocês sobre o fígado. Muitas pessoas não dão valor ao nosso fígado, mas o fígado ele desempenha diversas funções e eu fiquei muito impressionada com tantas funções que ele desempenha. Ele remove as substâncias nocivas do nosso corpo. Vamos ficar quietinho, né? E aí, ele também produz a digestão, nos ajuda na digestão, no armazenamento das vitaminas dentro do nosso corpo. Ele também nos ajuda com as proteínas. O fígado, ele é um filtro dentro do nosso corpo. E também ele nos ajuda com o colesterol. Irmãos, e tem tantas outras coisas que eu ficaria muito tempo aqui falando para vocês. Então, vocês vejam como o fígado é importante. Pode ver, às vezes você come alguma coisa e diz assim, ai, meu fígado, comi. Às vezes uma batata frita, um troço bem gorduroso, aquilo é um veneno para o fígado. E aí eu trouxe 2 coisinhas hoje para mostrar para vocês
que são muito importantes para o fígado e são bem interessantes. A primeira que eu trouxe é o gengibre. Quantos aqui conhecem o gengibre? Olha que bom. Agora, quantos aqui gostam do gengibre? Opa! Então, o gengibre você pode pôr na salada, você pode pôr na comida, você pode pôr umas rodelinhas no chá, né? E o gengibre, ele é muito bom. Ele tem muitas substâncias, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante e ele ajuda também na digestão. Então, o fígado vai ficar bem feliz se você ingerir ou colocar na sua alimentação o gengibre. Também, irmãos, outra coisa que muito boa é a beterraba. Quantos gostam da beterraba? Olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A beterraba, irmãos, quando a gente cozinhar ela, a gente não pode pôr açúcar. Tem que ser só a beterraba. Eu sei que ela fica docinha, mas gostosa. Mas não pode, tem que ser só a beterraba. E a beterraba, ela é muito importante para a desintoxicação do fígado também. E ela contém betaína, um nutriente que ajuda na limpeza do fígado. Então, irmão, se você não gosta de beterraba, você precisaria começar a comer beterraba. Oi, irmãos. Uhum. Sim. A beterraba. Uhum. Mas não tendo diabetes, pode-se comer beterraba. E geralmente, quando a gente faz shake, a gente põe beterraba. Lá em casa eu tenho feito shake porque a minha pastora me colocou lá num curso muito bom, Renova, e eu aprendi. Vocês sabem quem é a minha pastora, né? É a de vocês também? A Saulita? Ou é só minha? Ah, então tá bom. E lá a gente aprendeu muitas coisas boas. E hoje eu trouxe aqui 2 pacotinhos de gengibre e de beterraba. Como é que você vai fazer? Mas, Meire, por que você não trouxe o shake para a gente beber aqui? Porque o shake, irmãos, eu também aprendi que a gente não pode fazer e deixar, daqui 2 horas eu vou tomar. Você tem que fazer e você tem que já tomar. Ah, eu vou deixar ele na geladeira para ficar bem geladinho, daqui 3 horas eu tomo. Não pode, porque ele oxida e ele vai perder os nutrientes. Então, a gente tem que fazer e já tomar. Então, como que você faz? Você pode pegar aqui uma beterrabinha, se ela for muito grande, que nem essa grandona aqui, você pega meia, lava ela, descasca, pica e põe no liquidificador. Daí você põe mais ou menos meio copo de água. E daí você põe um pedacinho de gengibre e bate. Quem consegue tomar assim, beleza. Senão você pode coar bem coadinho e você espreme meio limão. E aí você toma. Talvez você diga assim, ai, mas não é muito bom. Mas, irmãos, o fígado vai ficar tão feliz e outras coisas, outros órgãos dentro do seu corpo também vai ficar feliz. Porque nós precisamos usar as coisas que Deus deixou para nós. E tudo que Deus deixou para nós é bom. Você não pode questionar. Boa noite. Gleice, hoje eu vou viver e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A nossa vida depende de conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Amém? Queridos, sábado a gente viu que Jesus, ele valorizou a vida humana, lembram disso? Né? Ele deu valor ao ser humano, à vida humana. E ele ensina a gente que a vida é mais importante do que as coisas.
O que é mais importante, a vida ou a roupa que você veste? A vida. O que é mais importante, a vida ou a comida que você come? A vida. Queridos, falar em comida. Quantas vezes a gente reclama de comida, né? Minha mãe teve câncer. E o câncer se espalhou pelo abdômen dela. E trancou o intestino. E ela teve que fazer bolsa de colostomia. E o câncer entrou no estômago. E ela muitas vezes vomitava pedaço de estômago e de câncer. E ela não podia mais comer. Um dia estava só ela e eu no quarto. Ela dizia assim: filho, não reclame da vida. É duro querer comer alguma coisa e não poder. Machuca a gente, não machuca ver a mãezinha da gente numa situação dessa? Gente, a vida é muito, muito mais importante do que as coisas. E ontem a gente viu que Jesus valorizou os necessitados, os doentes, os pobres, né? Jesus atendeu às necessidades das pessoas. E nós, como Igreja Adventista, temos órgãos que também atendem. Nós, com o nosso recurso limitado, mas a gente procura atender aqueles que precisam. E hoje, o que Jesus modificou? O que Jesus deixou de marca para nós, para a gente estudar hoje? Hoje, a gente vai estudar as marcas que Jesus deixou na educação. Jesus mudou o estilo de educação, a forma de educar. E a gente aprende muito com Jesus. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 28. A gente vai ler do verso 18 ao verso 20. E a gente vai meditar na palavra de Deus. Mateus 28, do 18 até o 20. Amém? A minha tradução diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar metade das coisas que vos tenho ordenado. Não é metade? Deixa eu ler direito. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, aprender metade do problema resolve alguma coisa? Aprender metade do alfabeto ajuda a gente? Aprender a metade do caminho para o céu, tá certo? O que vocês acham? Precisa aprender todas as coisas. O que vocês acham de a gente ir para o céu e andar só a metade do caminho? O que vocês acham de uma situação dessa? É muita bobagem, né? Tem aquele ditado que diz: nadou, 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 e morreu na praia, né? Atravessou o oceano inteiro e não chegou na terra firme, morreu pertinho de chegar. Queridos, nós precisamos ensinar e aprender todas as coisas para ter a vida e a vida eterna. Como que Jesus ensinava? Vamos para Marcos, capítulo 4, está bem pertinho aí, Marcos, capítulo 4, verso 1 e o verso 2. E vejam a maneira como Jesus ensinava. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. O que ele estava fazendo? Ensinando. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou em um barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento.
Quando eu lia esse texto, eu ficava pensando, como que Jesus ensinava em um barco na praia, com aquele barulhão. E na faculdade eu perguntei, o professor falou assim, você está esquecendo qual mar que Jesus estava, né? É o mar da Galileia, é o mar de água doce que não tem onda. Precisa estudar geografia também, né? Não é só a Bíblia, tem que entender um pouco da situação. Mas, vejam bem, Jesus ensinava por meio de... Vamos lembrar algumas. Eis que o semeador saiu a semear. Dizem que quando Jesus contava, as pessoas podiam ver um semeador semeando. E se não estavam vendo na hora, era algo que eles sabiam, porque eles semeavam. E no tempo de Jesus, era um pano com as sementes, a pessoa tinha preparado o chão, e o trigo, principalmente, era jogado aos punhados. Por isso que parte caía em lugares diferentes. E ali o pessoal parece que imaginava a cena, e depois a aplicação era mais fácil de ser entendida. Né? O reino dos céus é parecido com um campo que o dono semeia a boa semente, mas vem o inimigo de noite e põe o quê? A má semente. Queridos, e a gente vê no dia a dia pessoas boas e de repente vem uma pessoa que parece que quer estragar a vida daquela pessoa boa, não é assim? Jesus expunha as coisas contando histórias para ficar mais claro na vida das pessoas. E as pessoas entendiam mais fácil. Sabe, tem professores que querem exibir o seu vocabulário requintado e falam tão difícil que as pessoas não entendem o que eles querem passar. Tem uma anedota que Rui Barbosa uma vez pegou um ladrão de galinha. E então essa anedota diz que o Rui Barbosa, com toda a sua eloquência, falou um monte de... Tudo palavra certa, buscada em dicionário mesmo assim. Aí, depois dele falar um belo de um discurso, o ladrão falou, e daí, doutor, posso levar ou não posso levar? Ele não tinha entendido nada do discurso. Né? Queridos, Jesus deixava simples. E tão simples que as pessoas conseguiam entender. E quando a gente lê as parábolas na Bíblia, fica fácil da gente entender ou não fica? Fica. E é esse conceito, é essa maneira que a educação foi melhorando. Eu, quando fui alfabetizado, quem é um pouquinho mais experiente assim, lembra da cartilha, né? B com A, Bá, C com A, K, né? Tem gente balançando a cabeça, é do meu tempo. Caminho suave, parabéns, é essa mesmo. Quando eu me formei e fui dar aula no Colégio Adventista, foi a primeira cartilha que a Igreja Adventista produziu. Deus criou o tatu. Tatu. Tá. Tá. Olha a diferença. O aluno começa com a frase, Deus criou o tatu. Deus criou o pato. Vem de uma frase para a palavra, para a letra, para a sílaba, para a letra, mas com um fundamento cristão. Quem criou as coisas? É diferente, irmã? É diferente. Além de estudar, ensinar a ler, além de ensinar o português, está ensinando algo mais importante que o português, que é o caminho da salvação.
Gostoso, né? É Jesus mudando a educação. Vamos pensar em algumas histórias que realmente impactam a nossa vida. Lucas capítulo 19. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 19. Do verso 1 até o verso 10, conta a história de Jesus entrando em que cidade? Jericó. E lá morava um homem muito baixinho, com o nome de Zaqueu. Zaqueu tinha uma coisa que era muito importante, que nós precisamos ter. Ele tinha o desejo de ver Jesus. Queridos, ninguém de nós vai chegar no céu se a gente não tiver o desejo de ver Jesus. Isso é importante. Desejo de ver Jesus. Mas, perto de Jesus, sempre tinha uma multidão. Muita gente. E os baixinhos, quando tem muita gente na frente, o que acontece? Tampa a visão. Não é assim? Tampa a visão. Mas em Jericó, tinha uma árvore, segundo os guias, essa árvore existe até hoje, é um sicômoro, e ela é muito grande. E ele subiu nesse sicômoro. Curiosidade para vocês. Sempre ensinaram para mim que sicômoro é tipo aquela morinha. Alguém já ouviu falar isso? Não. Se não ouviu, deleta, tá? O sicômoro é uma árvore que produz uma frutinha igual ao amendoim. Mas o amendoim desse japonês, que já vem com casquinha, sabe? Não que a fruta tenha casquinha, mas pense no amendoim. Sabe que você compra que já tem aquela capinha salgada ali? A fruta é igual aquele amendoim. Não estava madura, não consegui experimentar, tá? Mas a frutinha aqui, e não dá cacho, é frutinha mesmo, soltinha, tá? E em Jericó tem essa árvore muito grande em uma praça lá. Dizem os guias que essa árvore é do tempo de Jesus. Se é mesmo, não sei, tá? Mas Zaqueu subiu nessa árvore, sentou em um galho e ficou de lá. Bom, Jesus vai passar e eu vou pelo menos enxergar ele. Só que Jesus fez mais. Jesus foi andando e quando chegou embaixo da árvore, não era para passar tão embaixo da árvore, mas Jesus sabia quem estava lá em cima. E ele parou bem embaixo da árvore e falou: Zaqueu, desce daí, eu vou lá na tua casa. Olha que interessante. Zaqueu podia dizer assim: não, Jesus, talvez minha casa não está tão preparada, deixa para outro dia. O que vocês acham? Não, Zaqueu, deixa para outra oportunidade. Vocês sabem a definição de oportunidade? Oportunidade é um velho careca que tem um fio de cabelo na testa. Se você não pegar ele pela frente, por trás você não pega mais. Chegou, você tem que grudar naquele topete na frente, porque se ele passar atrás, você já não gruda mais. Gente, oportunidade de conhecer Jesus, a gente tem que agarrar. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Desceu e foi com Jesus para a sua casa. Lembram no sábado, quando Jesus foi no banquete na casa de Levi, o que as pessoas falaram? Come com pecadores. E Zaqueu, o que eles falaram de Jesus? Pecador também, né? Só que na conversa, Jesus começou a falar. E a Bíblia não fala o que Jesus conversou.
Não sei se Zaqueu perguntou do céu, não sei se Zaqueu perguntou da salvação, mas os dois conversaram. E a conversa fez Zaqueu querer ir para o céu. Quantos aqui querem ir para o céu? Eu quero muito ir para o céu. Quando eu cheguei na faculdade, o professor pediu para escrever em um papel qual é o maior sonho. E eu fiquei pensando assim, uns pastor quer ser presidente da associação, outros pastor querem ser não sei o quê, outros pastor quer... Qual que é o maior sonho meu? Chegar no céu. Tem sonho maior do que chegar no céu? Aí eu escrevi, chegar no céu. E eu pensei, o professor vai dizer, parabéns, esse aluno, né? Sabe com o que veio? Uma letrona bem grande assim, sozinho. Aí eu entendi que para ir para o céu não precisa ser pastor. Para que a gente quer ser pastor? Para ajudar outros a chegarem no céu. Essa é a atividade de um pastor. Ajudar as pessoas a chegarem no céu. E o que será que Jesus fez na casa de Zaqueu? Colocou lá naquele coração a vontade de chegar no céu. E no meio da conversa, Zaqueu falou assim, tá bom, Jesus, metade da minha riqueza eu vou distribuir para os pobres. Opa, que coração mudado, né? Pense em tudo que você tem, corte no meio, vê se é fácil de dar para os pobres. E ele era rico, hein? Nós somos pobrinhos perto dele. E da outra metade, se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais, coitado. E todo mundo diz que Zaqueu era ladrão, mas eu acho que não era tão ladrão assim, não. Porque se ele tivesse roubado muito, 4 vezes o muito, a metade dele não ia pagar, né? Mas, enfim, verso 10, eu queria que a gente lesse junto. Lucas 19, verso 10. Vamos ver o 9 e o 10. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Queridos, a conversa de Jesus foi tão simples, tão gostosa, tão ao ponto que chegou no coração de Zaqueu. E ele desejou tanto ir para o céu, que entregou o coração naquele dia completamente para Deus. Vamos para João, capítulo 8. João, capítulo 8, conta uma história bastante intrigante. Do verso 1 até o verso 11, conta a história que Jesus foi abordado por uma pequena multidão que trazia uma mulher arrastada, que segundo eles tinha sido pega em flagrante adultério. Eu pergunto para vocês o seguinte, tem como uma mulher adulterar sozinha? Não? Não. Se ela estava em flagrante adultério, quem que tinha que ser trazido? O casal. Ela, mas também o rapaz. Porque se os dois estavam adulterando, tinha que ser trazido os dois. Por isso era uma armação contra a mulher. Mas essa armação era para colocar Jesus numa situação sem saída. E eles então perguntam para Jesus, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés manda apedrejar. O que o senhor fala? Eles na cabeça pensavam assim, se Jesus falou, pode apedrejar, nós vamos entregar ele para os romanos dizendo assim, ele está mandando matar as pessoas, só Roma pode mandar matar.
Se ele falar, não pode matar, nós vamos entregar ele para a sinagoga, porque ele está contra a lei de Moisés que manda matar. Então ele não tem saída. Nós pegamos Jesus hoje. Jesus abaixa e começa a escrever aonde? No chão, na areia, no pó. A Bíblia não fala o que ele escreveu, mas Ellen White diz que ele começou a escrever o pecado dos mais velhos que estavam por ali. E ele começou. Antenor tal dia, e daí escreveu o pecado. Gleice tal dia, e daí escreveu o pecado. Lunardon tal dia, e daí escreveu o pecado. E o pessoal começou a olhar. Tchau para vocês, eu estou indo embora. Por que eles foram embora? Porque ele começou a escrever o nome e o dono do pecado. O nome e o dono do pecado. E alguns ainda quiseram apertar Jesus. Falou, Jesus, responda alguma coisa. Ele falou assim, não. Quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Naquele lugar, tinha alguém sem pecado? Tinha. Quem? Jesus. Jesus poderia ter dito assim, gente, só quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Portanto, eu não tenho, vou atirar a primeira pedra depois que vocês terminam o serviço. Ele podia atirar a primeira pedra, sim ou não? Segundo o que ele falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele poderia atirar a primeira pedra. Nenhum dos outros poderia atirar a primeira. Eles podiam atirar a segunda, a terceira, mas a primeira não. E como ninguém, porque ele não atirou a primeira, podia atirar a primeira, o que aconteceu? Vamos embora. E todo mundo foi embora. E de repente Jesus percebeu que estava só ele e a mulher. Você está com a Bíblia aberta. Verso 10 diz assim: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai. Qual é o ensinamento de Jesus? O ensinamento de Jesus é que todos nós temos pecado. E que Jesus veio não para condenar nós, mas para nos salvar. Só que Ele nos salva para a gente não fazer de novo. Jesus não salva para a gente viver errado. Jesus salva para a gente mudar de vida. Zaqueu mudou de vida. Nicodemos mudou de vida. A mulher, que é chamada em João 8 de mulher adúltera, mudou de vida. A gente sabe que era Maria de Madalena, né? Queridos, quando Jesus nos ensina a sua palavra, a gente muda de vida. 2 Timóteo 3, de 15 a 17, fala sobre usar a Bíblia na educação. Segunda carta de Timóteo 3, de 15 até o 17. Vamos procurar junto comigo? 2 Timóteo 3, 15 diz assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos,
desde a infância. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te, ajudem, sábio para salvação. Tem algo mais importante que a nossa salvação? Tem ou não? Não? Ficar rico não é melhor do que ser salvo? Não? Viver bastante tempo não é melhor do que ser salvo? Não? Ter muita saúde não é melhor do que ser salvo? O que é melhor? Seria bom ter tudo isso, né? E ser salvo. Mas se for para perder alguma coisa e não perder só uma, que a gente não perca a salvação. Queridos, minha mãe, ela descansou, mas ela descansou em Cristo. Pouquinho antes da sua morte, foi tirada uma foto dela com as violetas. Ela gostava muito de violeta. Então ela sentou no cantinho do sofá, onde estava bem perto da mesa, onde ela tinha uma coleção de violetas, e foi tirada uma foto. Mas no tirar a foto, apareceu o cantinho da mesa da sala. E ali dá para ver a Bíblia de letra grande que ela tinha, a meditação matinal e a lição. Essa tem a foto de recordação. Ela tinha as violetas, mas ela tinha a Bíblia, a meditação e a lição. Eu voltei a morar com a mãe depois de adulto. E o nosso costume era fazer o culto juntos às 6:30 da manhã. Então a gente sabia, eu sabia, que 6:20, 6:25 eu tinha que acordar, porque 6:30 teria o culto e depois do culto o de jejum. Lembra que eu falei para vocês? Só comam depois de estudar a Bíblia. A fome ajuda a gente a aprender a estudar a Bíblia. Isso é tranquilo. Tá? Mas uma madrugada eu acordei antes. Perdi o sono antes. E eu percebi a luz da sala acesa. E eu fui de meia, pé por pé. Cheguei lá, a mãe estava fazendo o culto dela. E eu cheguei de mansinho, fiquei olhando, tipo assim, sem entender, sabe? Nós já fazia junto, por que fazer antes? Ela falou, filho, já estou terminando, calma lá que nós já vamos estudar junto. Ela fazia o dela antes, para ter o alimento dela, para quando estudar junto ter o com que repartir. Queridos, Jesus mudou a educação, porque Ele colocou as palavras dele como importantes para educar as pessoas. Marcos 16:16 diz assim, quem crê e for batizado, será salvo. Você crê em Jesus? Foi batizado? Ou então pretende ser batizado? Porque nós temos uma salvação para ganhar. Que Deus abençoe cada um de nós. Queridos, Jesus vai logo voltar. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 é o último verso, e a Gleice já vai cantar o último hino para nós. Mateus 7, verso 13 e o verso 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a... E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ou a encontram. Queridos, eu pergunto para vocês, qual é a porta mais estreita, mas que qualquer um pode passar por ela? Porque é assim, aonde a Isabela entra, e ela olhou para mim agora, a Stephanie não entra.
né? Olha o tamanho da Isabela. Se pôr uma porta estreita para a Isabela, a Stephanie não entra. Qual é a porta que é bem estreita para a Isabelle, bem estreita para a Stephanie, mas qualquer um pode entrar? E qual que é a porta do céu? O batismo. A água. A água abre bem do tamanho da pessoa. Não sobra espaço do lado da pessoa. Mas qualquer um pode entrar. E depois da porta, que é estreita, tem um caminho que diz ali que é apertado. O do céu é apertado. O outro é largo. Mas o outro, a porta é largona também. Queridos, muitas vezes a gente pensa na porta, pensa no caminho e fica com tanto medo que esquece de pensar no que tem depois. Um céu, uma vida eterna. Jesus morando junto com a gente. Será que vale a pena? Vale. Que Deus nos ajude a tomar a decisão por Jesus. Santo e eterno Pai que estás nos céus, queremos consagrar a nossa vida a Ti. Queremos ser Teus completamente. Queremos aprender da Tua palavra, queremos seguir a Tua palavra, queremos ensinar a Tua palavra para sermos salvos e ajudar mais pessoas a se salvarem também. Querido Jesus, queremos que o Senhor volte logo, mas queremos estar preparados para subir contigo e morar contigo no céu. Abençoa, Senhor, o restante da programação desta semana. Nos traz cada noite para aprender um pouquinho mais a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.